2 Reis, capítulo 13, verso 14, a Bíblia diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade, de que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo e chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. E disse ao rei de Israel: retesda o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela para o oriente. Ele abriu e disse mais Eliseu: atira. E ele atirou e prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse ainda: toma as flechas. E ele tomou. E então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, o bando dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Somente até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui, Senhor, nessa manhã. Eu, em especial, quero te agradecer, Senhor, pelo tempo, Senhor, de descanso que o Senhor deu a mim e a minha família. Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque foram dias intensos, mas, Pai, eu sei que, apesar de tudo o que vivemos naquela intensidade, a nossa mente pôde, Senhor, descansar, para podermos, Senhor, nos conectar nesse tempo novo. Eu te agradeço, Pai, pela nossa chegada em segurança aqui em Dublin, por tudo que o Senhor, Deus, ministrou ao nosso coração desde que pisamos nessa terra. Eu sei, Deus, que há um tempo de um acesso, e eu sei que, Deus, nós vamos acessar muitas coisas como igreja, seja na individualidade ou como corpo. Eu sei, Deus, que há um tempo de avanço, eu sei que há um tempo de crescimento, eu sei que há um tempo de plantação, há um tempo de expansão, há um tempo de formação. Senhor, eu sei que como igreja, Senhor, nós viveremos algo extraordinário como nunca antes. E eu te agradeço por todas essas conexões que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas nesse novo tempo. E eu oro, Pai, por estar aqui. Eu te agradeço por estar aqui, Senhor, com os meus irmãos de novo, neste lugar tão especial, Senhor, diante da Tua palavra. Como eu amo, Senhor, estar aqui pregando a Tua palavra, Senhor, compartilhando de coisas tão preciosas que o Senhor tem depositado dentro de mim. E com, Senhor, a família que o Senhor me deu, o corpo, Deus, que o Senhor me deu para pertencer. Eu te agradeço, Jesus. E eu oro, Pai, para que nessa manhã venhamos a ter um tempo tão especial juntos. Pai, nós nos achegamos, Pai, reconhecidos de que nada somos, que nossas habilidades intelectuais são tão limitadas, Senhor, que nós, de fato, Senhor, não temos poder algum, Jesus, de poder compreender a Tua Escritura sem a ajuda do Teu Espírito ou sem a ação espiritual do Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nessa manhã venha nos conceder espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para que possamos, meu Pai, compreender, Senhor, as Suas verdades contidas, Pai, nesse texto. E que possamos, meu Pai, no nome de Jesus, sair daqui com o nosso coração queimando, Jesus, de expectativa, de fé, de intensidade, de desejo em se entregar, em viver, Senhor, como se fosse de fato a nossa última oportunidade. Dá-nos, Senhor, nessa manhã um senso de urgência, no entendimento que nós só temos o hoje, que nós só temos o agora, Jesus, e que nós devemos ser intensos e usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado, porque, Deus, nós não sabemos quanto tempo temos ainda, mas nós sabemos que tudo aquilo que o Senhor nos deu é para ser usado nesse tempo. Nós te pedimos, Pai, que no nome de Jesus, que seja uma manhã gloriosa de revelação da Tua palavra. Eu oro para que o Senhor me consuma com o Teu fogo, Jesus, que o Senhor me dê ousadia, Senhor, que o Senhor me dê, Senhor, intrepidez, Pai, que o Senhor, Deus, venha trazer, Deus, aquilo que está no seu coração de forma limpa e simples, que até uma criança consiga compreender, Pai, mas que, Deus, tudo aquilo que está no Senhor, tudo aquilo que o Senhor compartilhou no meu coração, que venha ser entregue e venha aquecer o coração dos meus irmãos. Nós queremos sair daqui diferentes, meu Pai, nós te pedimos, em o nome de Jesus, usa-me e fala conosco, porque nós queremos muito mais do Senhor, em o nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, eu não quero ficar muito preso ao esboço, eu quero realmente dar lugar àquilo que o Senhor está
queimando dentro de mim. Mas eu amo esse texto. Essa palavra, ela veio ao meu coração no final do ano passado. Foi exatamente quando eu voltei do Brasil também, de uma viagem, para participar da conferência da Lagoinha Global no ano passado. Eu comprei um livro chamado A Última Flecha. Esse livro me marcou muito. E ali eu pude entender sobre esse fogo que todos nós temos que carregar. Meu irmão, você não sabe quanto tempo você tem de vida. Você não sabe quando Jesus vai voltar. A gente não tem controle sobre isso. E nós estamos aqui diante de um texto, e que nós vemos um profeta, no seu último dia de vida. O profeta Eliseu aqui estava no seu último dia de vida. E naquele tempo, na antiga aliança, queridos, os profetas, eles tinham uma responsabilidade profética. Obviamente, eles eram profetas e tinham responsabilidade profética, sim ou não? Mas dentro daquela dispensação, dentro daquela aliança, da antiga aliança, os profetas, eles tinham uma função diferente do tempo da nova aliança. E eles eram boca de Deus. Aquilo que um profeta falava, obviamente inspirado ali pelo Espírito Santo, liberava destinos. E aí nós vemos que o rei Jeoás, ele tem a oportunidade da vida dele. Porque depois daquele momento, daquele encontro, o profeta Eliseu morreu. E é interessante que Elias teve um sucessor, que foi Eliseu. Mas aquele que deveria ser o sucessor de Eliseu, infelizmente, foi um profeta que se vendeu. Então Jeoás estava tendo a oportunidade ali de talvez fazer como Elias, ou melhor, como Eliseu fez com Elias. Receber algo da parte de Eliseu, que poderia dar sequência ao ministério profético. Mas infelizmente, Jeoás, ele não era um homem que estava interessado no mover de Deus no seu tempo. Ele, como rei, como autoridade, ele estava mais preocupado com o seu umbigo, com os seus interesses pessoais, do que com o interesse de Deus para o seu tempo. E aí nós vamos ver exatamente esse contraste. Porque no último, quando nós vemos a história de Eliseu, deixa eu falar rapidamente do profeta Eliseu aqui, para vocês entenderem. Ele foi um homem muito intenso. Quando ele encontra, o profeta de Israel do seu tempo, que era o profeta Elias, ele recebe ali o seu chamado para se tornar um discípulo de Elias, para seguir Elias. Nós vemos que ele não pensa duas vezes. Ele volta até a sua casa, ele se despede dos seus pais, ele pega o seu gado, que ele tinha um gado, ele tinha bois, vacas, e o texto vai nos falar que ele fez um grande churrasco. Quem queria estar nesse dia? Eu tenho certeza que você ia querer, mas ele queimou tudo. Ele queimou tudo para que não ficasse nada. Ele pega os seus carros de boi que ele tinha, ele queima todos. Ou seja, ele não tinha como voltar para trás. Vocês entendem? É como que Pedro tivesse afundado os seus barcos para que ele não voltasse para a pesca. Foi exatamente isso que Eliseu fez. Tudo aquilo que ligava ao seu passado, ou ao seu meio de provisão, a sua herança, ele queimou. Ou seja, não tem como voltar, é daqui para frente, é seguir o que Deus tem para mim. E ele então se despede da sua casa, se despede da sua família, ele queima tudo que ele tinha, para poder seguir o profeta Elias. Queridos, ele não negociou o seu chamado. Ele entendeu que o que ele mais tinha de precioso era aquilo que Deus tinha para ele. E por isso ele deixou tudo para trás e se tornou um discípulo de Elias. E serviu a Elias de todo o seu coração. Só que houve um momento em que Elias foi arrebatado. E antes ali, segundos, minutos antes do arrebatamento de Elias, quem foi que teve uma oportunidade com o profeta? Eliseu. Eliseu estava com Elias, no momento em que Elias foi tomado pelo Senhor. E aí nós vemos o texto, não vou entrar no texto com vocês, mas alguns conhecem a história. Que o profeta, antes de ele ser arrebatado, ele vai e pergunta para Eliseu: o que você quer? Essa pergunta, queridos, que foi feita por Elias e Eliseu, é como se um milionário te desse um cheque em branco. Me diz aí o que você quer, quanto que você quer de mim? O que você quer, Eliseu? Fala o que você quer que seja feito a você, e vai te ser concedido. Meus queridos,
Eliseu ali teve o seu coração provado. Ele podia pedir riqueza, ele podia pedir mulheres, ele podia pedir poder. A resposta de Eliseu falava muito a respeito do seu coração. E aí ele olha para Elias e fala assim: eu quero porção dobrada do que você carrega. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero viver um ministério profético como você viveu, mas ainda mais dobrado, duplamente. Elias obviamente não podia negar. E então ele é tomado. E quando ele é tomado naquele carro, né, que é tomado pelo fogo, ele é tomado pelo Senhor, a capa dele cai. E a capa, ela carrega exatamente esse significado da unção. Ela cai sobre Eliseu. Eliseu ali então se apropria da unção que estava sobre Elias. Ele sai dali, a gente sabe, ele encontra uns menininhos debochados que foram chamados de calvo, né? Nunca chame um calvo de calvo. É porque não tem a unção dele. Ontem eu fui falar para um irmão, né, que eu vou começar a tomar minoxidil. Ele falou: mas não tem mais jeito não, pastor. Ah, se eu fosse Elias. Falaram para mim que estavam querendo fazer uma vaquinha para me mandar para a Turquia de presente de aniversário. Não, irmãos, eu não vou entrar nesse assunto. Eu vou fazer em outro lugar, tá? Vou fazer em outro lugar. Mas ele falou para Elias: eu quero o dobro da sua unção, eu quero o dobro do que você carrega em Deus, eu quero o dobro da sua intensidade. E nós sabemos que ele viveu. Leia as duas histórias e você vai ver que Eliseu, ele viveu duplamente. Ele fez o dobro do milagre, ele fez tudo que Elias fez duplamente. Eliseu, meus irmãos, ele não perdeu a oportunidade que Deus deu para ele. Só que nós vemos que Joás já infelizmente fez o contrário. O texto vai dizer que Eliseu estava velho, padecendo de uma enfermidade. Enfermidade essa que ele havia de morrer, é o que está no verso 14. E aí o rei Joás, ele desce até o encontro de Elias. E quando ele encontra Eliseu, o que ele faz? Ele chora. Ele se entristece em ver o profeta naquela situação, sabendo que o profeta estava para morrer. E aí o profeta ali, ele tem a sua última oportunidade de profetizar sobre a vida do rei. E ele vai fazer um ato profético com ele. Está lá no verso 15. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. E disse o rei de Israel: atesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei e disse: abre a janela por oriente. E ele abriu. E disse: atira. E ele atirou. E prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Vamos entender o que está acontecendo aqui. O rei, quando ele na verdade sai de Jerusalém e desce, né, até ali o encontro do profeta, ele foi armado. Esse tempo aqui era o tempo que o reino havia dividido. A gente sabe que era uma confusão. Na verdade, os filisteus não, na verdade, todos os povos ali que estavam, né, ao redor de Israel, que eram vizinhos de Israel, eles o tempo inteiro atacavam Israel. Foi um período muito difícil, que terminou no exílio. Então todas as autoridades, elas andavam armadas. Ele carregou ali o seu arco e suas flechas por uma questão de proteção. E ele chega, ele encontra então o profeta, e o profeta vai fazer um ato profético com ele. Vai pedir para que ele pegue as suas flechas, para que ele abra a janela ao oriente, que era exatamente apontando para a Síria, e atire. E aí, diante da obediência do rei ao profeta, o profeta vai então profetizar uma vitória contra os assírios na cidade de Afeca. Mesmo debilitado, nós vemos que o rei ali, o profeta, ele vai profetizar sobre a vida do rei, sobre a vida de Israel. Só que não para ali. O verso 18 vai nos mostrar que o profeta, ele permanece no seu ato profético. Agora ele não vai tomar a mão do rei, ele vai dizer: toma você agora as flechas. E ele tomou. E disse o rei de Israel: agora atira contra a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Então na primeira, ele vai atirar na janela em direção ao oriente, em direção à Síria. Na segunda, ele tinha que ir lá e atirar em direção ao quê?
a terra. Todas as flechas. Só que o texto vai dizer que ele atirou apenas 3 vezes. Ou seja, ele não atirou com todas as flechas. Ele atirou apenas com parte delas. E aí muitos podem perguntar, mas por que ele fez isso? Ou muitos também podem dizer, pastor, eu no lugar dele faria a mesma coisa. Por quê? Por que ele tinha aquelas flechas guardadas? Por que ele tinha aquelas flechas reservadas? Porque, como eu falei, ele desceu. Ele precisava de armas para se proteger. Ele ia fazer o caminho de volta. E pode ser que no caminho de volta ele pudesse precisar delas, algum inimigo poderia surgir. Então, preocupado diante dessa situação, ele poderia guardar algumas armas para sua defesa. Ele podia achar um desperdício, atirar flechas no chão, enquanto que elas poderiam ser usadas como inimigo, contra o inimigo. Vocês entendem? Ele podia ter inúmeras justificativas naturais para não ter obedecido o profeta. Mas, meus irmãos, é interessante você entender qual é o papel do profeta dentro daquela dispensação, daquela aliança. Ele era a voz de Deus, ele era um representante direto de Deus. Ele está ali sendo boca de Deus, instrumento de Deus. E no momento em que ele está dando uma orientação, é como se o Senhor estivesse dando. E se ele desobedece o profeta, ele estava desobedecendo o próprio Deus. Ou seja, ali nós vemos de alguma maneira uma expressão da arrogância do rei, onde ele achava que ele era bom o suficiente para seguir apenas aquilo que ele queria. Ele não segue a orientação do profeta, e por suas razões independentes. E aí nós vemos no verso 19, que o profeta fica indignado, verso 19. Então, o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então ferirás os sírios, até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. E o que aconteceu após isso? Ele morreu. Não dava para desfazer agora a maldição, não dava para desfazer a palavra, acabou, ele morreu. Agora iria se cumprir exatamente aquilo que o profeta falou. Mas o texto vai dizer que ele ficou indignado contra o rei. E aí você pode pensar, mas por que ele ficou indignado? Ele vai dizer, porque por 5 ou 6 vezes você podia ter ferido o chão, mas você escolheu ferir apenas 3 vezes. E por conta disso, você só vai ferir os sírios 3 vezes. Infelizmente, nós conhecemos a história de Israel, e nós sabemos que Israel padeceu na mão dos sírios, exatamente no reinado de Jeoás. O verso 19 vai dizer então, que após ele ser amaldiçoado, o rei Eliseu morre. Não tinha como ser desfeito, acabou. Você pode pensar assim, mas por que ele ficou tão indignado? Só porque ele não lançou todas as flechas e lançou 3 flechas apenas. Queridos, o profeta ele conhecia o coração do rei. E aquele ato profético foi um teste da parte de Deus a ele. Eliseu, sendo o homem intenso que foi, que queimou seus bois, queimou seus carros, se despediu da família, ou seja, entregou tudo que ele tinha para viver aquilo que Deus tinha para ele. Ele se indignou muito, porque ele viu uma falta de intensidade da parte do rei, de querer guardar alguma coisinha, de querer ter alguma proteção, de querer manter ainda, nem que seja algum recurso para usar, caso ele necessitasse. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós agimos como o rei Jeoás? Nós guardamos algumas flechas, nós guardamos um boi, nós guardamos um barco, nós deixamos alguma coisinha garantida, porque vai que, né? Vai que a gente não sabe. Nós analisamos demais, pensamos demais, avaliamos demais, queremos nos poupar, ou queremos garantir alguns dos nossos recursos, não queremos nos desgastar tanto, aquilo que nós conhecemos como autopreservação, ou priorizamos outras coisas. Você olha para as suas flechas e pensa, mas por que eu vou gastar tudo agora? Ainda mais atirando contra o chão, que desperdício. Você quer garanti-las, afinal você acha que elas podem ser úteis para você no futuro. Mas eu quero te ensinar uma coisa aqui, nessa manhã, meu irmão. Você não vai levar nada desse mundo para a sua vida futura, e você não sabe
quando vai ser o último dia da sua vida. Pode ser que seja hoje, pode ser que seja amanhã, e você não tem um controle sobre isso. Só Deus sabe o dia que Ele escolheu para tal. Você só tem um hoje, você só tem um agora. Nós cremos que nós vamos viver muito, sim ou não? No Brasil, procurei médico, uma série de coisas, porque eu quero viver muito. Porque quanto mais vida eu tiver, mais o reino de Deus está sendo abençoado nisso tudo. Mas eu não tenho garantia se eu vou viver 80 anos, 100 anos. O que eu tenho é o hoje, o que eu tenho é o agora. Nós somos limitados para saber quanto tempo nós vamos viver. A única garantia que nós temos é que nós temos o hoje para viver. Esses dias, eu estava com o Ricardo e com a Rita, que está aqui, a Rita cantou. Nós fomos uma visita e nós estávamos conversando, temos tempo pastoral. E eu falei isso para eles. Eu prego como se fosse meu último domingo. Eu vivo aquele domingo com toda intensidade, como se fosse o último, porque eu só tenho ele. Eu não tenho garantia nenhuma de que eu vou ter o próximo domingo. É por isso, eu entrego tudo, eu fico sem voz. Quem me conhece aqui no domingo à noite, na hora que ele está fechando tudo, eu não tenho voz, eu não tenho energia, minhas pernas doem. Eu durmo quando chego em casa quase que 12 horas. Vou até 8, 9 da manhã do dia seguinte, para restaurar, recarregar. Mas eu entrego tudo. Por quê? Porque é o domingo que eu tenho. É o domingo que Deus me deu, é essa oportunidade. E todas as flechas, todos os recursos, toda energia tem que ser queimada ali. Porque eu não sei, talvez é o meu único encontro com aquele irmão, talvez é o meu único encontro com aquela pessoa. O que Deus depositou é para ser entregue ali. Nós temos, queridos, que viver com essa intensidade. Investir todos os nossos recursos, investir toda a nossa energia, servir com intensidade o que Deus nos chamou para fazer, dar tudo o que nós temos, até a última flecha, até que a última seja de fato disparado. Nós precisamos, queridos, ser intensos e precisamos ser intencionais. Temos claro isso em nossos corações como igreja. O que nós temos que fazer, façamos agora. Pode ser que não tenhamos amanhã. Nós não sabemos, a nossa igreja é tão dinâmica, né, gente? Hoje estamos aqui, amanhã podemos estar em outro lugar. Em 3 anos, quanta coisa aconteceu. Eu olho para trás, queridos, eu me emociono. Ainda mais agora que estou fazendo 40, a gente vai ficando velho, né? A gente fica saudosista. A gente começa a lembrar de muita coisa. Então, quando eu lembro daquele tempo do hotel, como foi bom, onde nós conseguimos reconhecer uns aos outros, onde nós conseguíamos todos ali sair e ir para um restaurante, uma pizzaria, comer um hambúrguer, deixávamos louco o chefe do lugar, de repente chegava 40, e tinha que fazer hambúrguer para aquele tanto de gente. Era possível, hoje não é possível mais, mas foi bom viver com a intensidade daquele tempo, foi bom. Temos que viver cada momento com intensidade, porque pode ser que amanhã a gente não tenha mais isso. Então, se é preciso abraçar, abrace. Se é preciso orar com alguém, ore com todo o seu coração. Se é preciso convidar alguém, convide. Se é preciso adorar, que seja com intensidade. Se é preciso orar, que seja com toda entrega. Não vamos poupar recurso, não vamos poupar energia. Vamos entregar tudo que tem que ser entregado hoje, porque eu só tenho hoje. A falta de intensidade, meus irmãos, de um rei, fez que um povo inteiro padecesse. Você consegue entender isso? A falta de intensidade de um pastor pode fazer que uma igreja padeça. É assim. Você precisa entender que a falta de intensidade sua pode fazer com que pessoas estejam padecendo. Se Deus te levantou nessa geração, é porque Deus quer te fazer coluna nesse tempo. E você precisa romper com essa apatia, com essa indiferença, com essa desconfiança e se entregar por inteiro. Você precisa valer a pena, até que todas as suas flechas sejam de fato atiradas. E eu estou encerrando, meus irmãos. Eu quero que você pegue aí a sua aljava, eu sei que isso é algo profético. Dá uma sacudidinha nela. Gente, é profético, então pega ela aí. Sacode. Tá bom? Se o irmão do lado não deu uma sacudida nela, sacode ele e fala assim: pega.
Dá uma sacudida. Sacode ela. Tem flecha aí dentro, meu irmão? Tem flecha? O que é isso, pastor? Quais são os recursos que o Senhor tem te dado? Quais são as habilidades que o Senhor tem derramado sobre você? Talentos. Pastor, eu não vejo nada ainda. Tem uma paixão? Tem algo sendo despertado de você? Tem um desejo? Você tem se encontrado em algumas funções? Em algumas áreas de serviço? Você tem se encontrado no seu GC? Você se encontrou ministrando um estudo? Você se encontrou tomando café com o irmão? Você se encontrou orando com alguém? Você se encontrou se importando, mandando uma mensagem? Você se encontrou servindo? Você se encontrou na diaconia, no welcome, na produção? Você se encontrou cantando? Você se encontrou trocando instrumento? Você se encontrou estudando a Bíblia? Você se encontrou... Algo está sendo despertado dentro de você. Tem flecha aí. Tem flecha. O tempo é agora, meu irmão. O tempo é o hoje. Nós só temos o hoje. O pastor Márcio Valadão sempre fala essa frase, sempre nos ensinou isso. Meu irmão, eu quero viver 80 anos, mas eu só tenho hoje. Eu creio que Deus vai nos dar longevidade, mas os planos não estão para lá, o plano é agora. O que Deus tem nos dado? Se Deus tem te dado recurso financeiro, é para investir agora. Se Deus tem te dado energia, é para investir agora. Se Deus tem te dado habilidade, é para investir agora. Se tem flecha dentro de você, dentro da sua aljava, pegue ela agora. E nós vamos atirar isso hoje, até que não fique nenhuma sobrando. Se coloque de pé no seu lugar, meu irmão. Feche os seus olhos. Um sinal de que que o Espírito Santo de Deus está entre nós, ministrando. Algumas pessoas vão começar a sentir o seu coração esquentar, como eu estou sentindo o meu agora. Você que está sentindo o seu coração esquentar, pastor, como é que eu percebo isso? Às vezes as pessoas têm tanta dificuldade de compreender. Não é porque tem dificuldade de compreender, é porque o sobrenatural para você ainda é novo. E aí, por você ser mais natural do que sobrenatural, você ainda quer um sinal talvez grandioso, quer que um anjo apareça na tua frente, e ainda não é o suficiente muitas vezes. Mas se desliga agora na sua mente, perceba um calor no íntimo do seu coração. Aí no íntimo do seu coração, um calor. Você consegue sentir dentro de você um calor? Se você consegue sentir um calor dentro de você, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Você que sente o seu coração aquecendo nessa hora, o Senhor está falando contigo. O Espírito Santo está visitando. O Espírito Santo está visitando. A obra, esse ministrar, essa visitação do seu coração, desse calor, dessa brasa dentro de você. Eu quero te dizer algo, o Senhor manda te dizer, eu vejo flechas sendo lançadas. No início eu vi uma flecha, como aquilo que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 6, do dardo inflamado. O que é um dardo inflamado? Nada mais é do que uma flecha, onde a sua ponta, ela tem fogo. Isso era utilizado nos exércitos antigos. Só que no texto de Efésios, ele é uma arma do inimigo contra nós, que atinge a nossa mente. A visão que eu vejo, e que eu vi um dardo, na verdade era uma arma que o Senhor estava nos dando. E esse fogo na ponta nada mais era do que o fogo do Espírito. Isso nos mostra que o Senhor está nos dando habilidades espirituais para irmos não na nossa força, não é na sua força, não é na sua habilidade natural, meu irmão, não é naquilo natural que você tem, mas é em algumas habilidades sobrenaturais que o Senhor está derramando. E a ideia da flecha nos fala sobre ataque, sobre avanço. Só que eu vi uma, e agora eu comecei a ver várias.
Várias, eu não consigo contar, sendo lançadas e lançadas para cima. Como que naqueles filmes que talvez você já tenha visto, onde o exército ele atira para cima e ele vai como oval assim, e ele alcança o exército inimigo. Várias centenas, talvez até milhares. O Senhor me mostra a partir disso, que o Senhor está levantando um exército de ministros. Você que está sentindo o seu coração aquecido, você que está sentindo o seu coração agora queimando, ardendo, o Senhor está liberando, o Senhor está liberando, o Senhor está liberando habilidades espirituais. Eu percebo o Espírito Santo de Deus fazendo um convite. Você que sentiu o seu coração pegar fogo, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Venha aqui à frente. Venha, não tenho muito tempo. Venha. Fique um pertinho do outro. Fique um pertinho do outro. Porque o Senhor vai fazer algo aqui entre nós. Vamos fazer correndo, eu não tenho muito tempo. Vamos. Eu sou teu. Você vai colocar a mão sobre o ombro desse irmão que está do seu lado. Nós vamos nos conectar uns aos outros agora. Ninguém fique fora. Um conectado ao outro. Todos, um conectado ao outro. Não é momento para ninguém ministrar sobre ninguém. É momento para nós ministrarmos uns sobre os outros. Então a sua mão, o seu braço, ele deve estar conectado ao outro. A sua mão, o seu braço deve estar conectado ao outro. Douglas, se conecta aos demais. Não é hora para ministrar sobre ninguém. Então se conecta aos demais, ok? Aleluia, vamos. Você agora vai começar a orar pela vida desse irmão. E o Senhor vai derramar algo sobre todos aqui. É o Espírito quem está ministrando. É o passar de uns aos outros. Eu vejo mãos dadas. E isso nos mostra um exército conectado em unidade. Um exército conectado em unidade. O Senhor está derramando habilidades, dons. É o Espírito quem está liberando flechas. Vamos, comece a orar. Ore em línguas, ore no Espírito e comece a ser cheio no seu lugar. Espírito, libera dos seus dons, das suas habilidades. Libera, Jesus, libera. Bem alto clamarei que eu sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu. Eis aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor. Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus. Eu tenho algo para falar para vocês que vieram aqui à frente. Quero que vocês anotem o dia de hoje. Não é um dia difícil de esquecer. É o dia 7 de setembro de 2025, o dia onde nós celebramos a independência do Brasil. Mas eu quero que você anote isso. Quero que você anote esse dia. O Senhor, Ele me fala ao coração
Porque Ele está levantando um exército improvável. Um exército de improváveis. Isso quer dizer que você se sente não pronto. Você não se sente o melhor. Você se sente limitado. Você na verdade tem convicções de que você não é a melhor pessoa, que você está limitado. Mas a partir do dia de hoje, você vai ver e você deve cultivar isso dentro de você. Esse fogo que começou a queimar dentro de você, ele não vai te abandonar nunca mais. Ele só vai crescer, 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 crescer. E você vai ver de repente, de uma forma muito rápida e acelerada, você perdendo o prazer das coisas que você amava. Você que projetou uma profissão, você vai perder a paixão por aquilo. Você vai perder a paixão por aquela faculdade. Você vai perder a paixão por aquela profissão. Você vai perder aquilo que você amava. Você não vai amar mais. E o Senhor está despertando dentro de você uma conexão e um amor pelas coisas do reino dEle. Escute aqui, alguns aqui entre nós tem bandeiras que o Senhor vai distribuir entre nós. Não são para todos aqui. Não são para todos. Mas existem bandeiras que vão ser liberadas aqui. Bandeiras que significam nações. Nações. Nações que estão sendo liberadas. Alguns vão ser conectados num chamado pioneiro para começar algo do zero. Outros vão ir para alguns lugares para conectar e cooperar e dar lugar a fortalecer coisas que já estão acontecendo. Mas o Senhor está dizendo algo para você. É agora. Você só tem esse tempo, é para dar tudo, é para entregar tudo. E não se preocupe, porque a habilidade vem de mim, o recurso vem de mim, tudo vai vir dele. É Ele que vai te dar capacitação, habilidade, é Ele que vai te fazer falar, é Ele que vai fazer você falar o idioma necessário. E o financeiro, os recursos. Você vai ver portas se fechando, não se preocupe. Porque o Senhor, no dia de hoje, Ele tomou o controle da sua vida. Da mesma maneira como Eliseu enterrou tudo para poder viver do propósito chamado. Ele está te fazendo esse convite hoje. Quebre as pontes, enterre os barcos, queime os bois e queime os carros. Porque é chegado um novo tempo na sua história. O Senhor te chamou para pescar homens. O Senhor te chamou para marcar a vida de pessoas. Existe algo eterno que o Senhor está colocando dentro de você. Não é para essa vida. Não é algo que vai ficar nesse mundo quando você partir. Mas é algo, é um legado para a eternidade. É um legado para a eternidade. Quando você voltar para o seu lugar, tome nota disso, do que Deus está falando no seu coração. Mas é esse tempo que o Senhor tem para você. Se coloque de pé no seu lugar. Você vai dar um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Se tiver algo no seu coração, entregue para ela. Fale para ela. Seja um canal de Deus nessa hora. Vamos, abraça essa pessoa. Fale algo do Senhor para ela. Vamos. Tudo que sou está em tuas mãos de amor, e eu sou o teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou Toda a igreja nessa hora, feche os seus olhos. Com seus olhos fechados, coloque as duas mãos sobre o seu coração. Seus olhos fechados, as duas mãos sobre o seu coração. Repita uma oração após mim. Repita assim comigo: Senhor Jesus. Toda a igreja mais uma vez: Senhor Jesus, nesta manhã eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Eu que estava perdido, eu que me desviei, nessa manhã eu volto para ti, na certeza, Jesus,
de que em Ti eu encontro repouso, acolhimento. Por isso eu te peço, Jesus, me perdoa os pecados, me lava com Teu sangue, me torna puro, Senhor, novamente. Escreve o meu nome no livro da vida, da onde ninguém pode apagar. Me dá uma nova chance, Jesus, uma nova oportunidade, porque eu quero viver para Ti e para Ti somente. Amém e amém.